O sol ainda não havia vencido completamente a escuridão quando o vale de Elá despertou sob uma névoa espessa e silenciosa. O vento percorria o terreno seco levantando pequenas partículas de poeira, como se o próprio solo aguardasse o que estava por vir. De um lado da colina, o exército de Israel se posicionava em formação, escudos alinhados, lanças erguidas, elmos ajustados. Mas naquele dia algo era diferente. Havia tensão no ar, havia silêncio demais. Do outro lado, o exército filisteu ocupava a colina oposta. E então o silêncio foi quebrado. Passos pesados começaram a descer a encosta filisteia. O chão vibrava levemente a cada impacto. Os soldados de Israel já conheciam aquele som. Era o som que ecoava havia 40 dias. Golias apareceu no topo da névoa como uma sombra que ganhava forma. Olhou para as colinas de Israel, respirou profundamente, e sua voz ecoou como trovão entre as montanhas. Israel, escolha um homem que venha até mim. Se ele me vencer, seremos seus servos, mas se eu o vencer, vocês nos servirão! O eco atravessou o vale e se espalhou como uma onda invisível. Alguns soldados israelitas abaixaram o olhar. Outros apertaram mais firme seus escudos. Ninguém se moveu. No alto da colina, o rei Saul observava com o semblante fechado. Ele próprio era mais alto que muitos homens. Já havia liderado batalhas. Já havia visto a vitória. Mas aquele desafio era diferente. Golias riu. E assim foi por 40 dias. Mas enquanto o medo crescia nas colinas da guerra, em colinas distantes floresce algo diferente. Campos verdes se estendiam sob o sol. O vento dançava entre a relva. O som da água correndo por um pequeno riacho criava uma melodia constante. Ali estava Davi, um jovem pastor. Seus pés conheciam cada pedra do caminho. Seus olhos estavam sempre atentos ao rebanho. Houve dias em que o campo deixou de ser tranquilo. Certa vez, o rugido de um leão ecoou entre as pedras. As ovelhas se espalharam assustadas. Davi não hesitou. Enfrentou o animal, lutou com determinação e saiu vitorioso. Ele enfrentou o perigo porque sabia que não estava sozinho. Não havia plateia, não havia aplausos, mas havia crescimento, havia fé sendo fortalecida. Davi. Sim, pai. Certo dia, Jessé chamou seu filho, Davi. Ele se aproximou. Leve este alimento aos seus irmãos. Veja como estão no campo de batalha. Davi obedeceu imediatamente. Na manhã seguinte, caminhou em direção ao vale carregando pão e grãos. À medida que se aproximava, começou a ouvir algo diferente. Um grito. O que foi isso? Desafiador. Davi subiu mais um pouco a encosta. E então viu o gigante. Não há homem em Israel! Ele observou os soldados de Israel, observou o medo, observou o silêncio e perguntou: Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Seu irmão Eliabe aproximou-se irritado. O que você veio fazer aqui? Volte para suas ovelhas. Davi respondeu calmamente. Eu só perguntei. Mas aquela pergunta carregava algo maior. Carregava indignação santa. Carregava confiança. E logo chegou aos ouvidos do rei. O rei Saul quer falar com você. Davi foi levado até Saul. O rei o examinou dos pés à cabeça. Você é muito jovem, não serve! Davi respondeu com firmeza serena. Eu era pastor das ovelhas do meu pai. Quando um leão se aproximava, eu o enfrentava e Deus sempre me ajudou. Agora não será diferente. Vá, mas use essa armadura para se proteger. Desculpe, majestade, não preciso disso. Tenho proteção divina. Saul viu algo naquele jovem. Vá, e que o Senhor esteja com você. Algo que o exército inteiro havia esquecido.
O vento soprava com mais intensidade quando Davi deixou a presença do rei Saul. Os soldados observavam em silêncio, alguns com incredulidade. É o pastor. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. O murmúrio contido de soldados que não sabiam se testemunhariam coragem ou tragédia. Davi chegou ao riacho que cortava discretamente o vale. A água corria clara, indiferente à tensão que envolvia as colinas. Ele se ajoelhou. O mundo ao redor parecia diminuir. Davi passou os dedos pela correnteza. Escolheu a primeira. Lisa, firme, pequena o suficiente para caber perfeitamente na funda. Depois a segunda, a terceira, a quarta. Cada pedra era colocada com cuidado na bolsa de pastor. Ele se levantou, respirou profundamente e começou a descer. A descida ao vale parecia mais longa do que era. O espaço aberto entre as colinas agora se tornava o centro de todos os olhares. O exército de Israel observava do alto. Quando o gigante finalmente notou o movimento, estreitou os olhos. Sou eu um cão para que venhas contra mim com pedras? Viu um jovem, sem armadura. Venha, menino, darei sua carne às aves do céu. O vale inteiro ouviu. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Hoje mesmo ele o entregará em minhas mãos, e todos saberão que há Deus em Israel. Davi começou a correr. Aquela corrida não era desesperada, era decidida. Retirou uma pedra, colocou-a na funda, girou. O som do couro cortando o ar. Davi lançou. A pedra voou com precisão absoluta. Cortou o ar como uma flecha invisível. Atingiu o gigante na testa. Golias parou. Seus olhos perderam o foco por um instante. Seu corpo gigantesco oscilou. E então caiu. O chão tremeu quando ele atingiu o solo. Uma nuvem de poeira se levantou. O vale mergulhou em silêncio. Nenhuma espada havia sido erguida por Israel. Uma pedra. Apenas uma pedra. O gigante estava no chão. Davi permaneceu de pé. Respiração firme. O impossível havia acontecido diante de todos. Aquele que desafiara Israel por semanas agora estava derrotado. O vale que antes era palco de medo tornava-se palco de testemunho. A história daquele dia mudaria Israel. Mudaria a forma como o povo via a si mesmo. Mudaria o futuro. Obrigado, Senhor, por esta vitória. Nossa fé nos guiou. Mas naquele instante, no centro do vale, não havia rei coroado. Não havia trono. Havia um pastor, com uma funda na mão, e uma fé que superava qualquer armadura. Chame Davi aqui imediatamente. Davi foi levado novamente à presença O do rei rei. solicita sua presença. Saul o observou demoradamente. Como é possível? Não fui eu, majestade. Foi o Senhor. Algo havia começado naquele dia. Não apenas uma vitória militar, mas uma história. O gigante havia caído, mas o que realmente foi derrotado naquele dia não foi apenas um homem, foi o medo. Símbolo de que a vitória não depende de armadura, depende de confiança. O tempo passou, as batalhas continuaram, a história de Davi seguiria por muitos capítulos. Mas o eco daquele dia nunca desapareceu, porque sempre haverá vales, sempre haverá desafios, mas também sempre haverá aqueles que decidem descer ao vale, não por imprudência, não por orgulho, mas por fé.